Boa noite, meu aluno. Boa noite, minha aluna. Tudo bem? Deixa eu ver a câmera aqui para vocês agora. Pronto. É um enorme prazer. É um enorme prazer. Pronto. O professor tá bem preparado hoje? É claro que eu tô. Ó, minha garrafa d'água, vai dar tudo certo. A garrafa de água está no final, na verdade. Mas eu vou ser sucinto, vou ser objetivo, que o assunto de hoje é legal. Ó que bacana. Negociação e compras. Ó, dentro do conteúdo programático de vocês, estou aqui com ele. Negociação e compras. Bora lá. Pilares da gestão empresarial. Gente, eu já preconizei muito a questão de você ser um negociador eficiente, de você ser um comprador profissional, mas agora eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão dos pilares da gestão empresarial, até para que vocês tenham uma noção e uma ciência do que é necessário para que vocês consigam estar contemplando esse novo universo empresarial, entendeu? Então bora lá. A negociação e as compras são fundamentais, olha só, vão ser a base para o sucesso de qualquer empresa, ou seja, dominar essas áreas não vai só otimizar os processos, mas também, bem como, vai impulsionar a eficiência e a lucratividade com compras estratégicas, eu coloquei aqui, potencialmente reduzindo o custo até 15%. Lincoln, como é que algo que eu estou fazendo de maneira prévia vai me gerar um lucro, se eu não estou ganhando nada? Toda vez que você tem uma redução de custos, você na verdade está deixando de gastar. Então, essa vai ser a grande vantagem, o grande diferencial. Você saber realmente ter essa ciência entre a negociação e compras, como é que funciona, qual o momento certo de estar comprando, qual a percepção que eu tenho que ter, quais etapas eu devo seguir. Tudo isso você vai ver na aula de hoje. Bora lá, vem comigo. Então, bora lá. Quais seriam então os conceitos fundamentais da negociação? A negociação então vai ser um processo de comunicação, aquilo que eu sempre preconizei, o social, o trocar, entre duas ou mais partes, com o objetivo de chegar a um acordo mutuamente aceitável, buscando harmonizar interesses. Ou seja, a finalidade aqui qual vai ser da negociação? Harmonizar a demanda e a oferta, aquilo que o comprador quer adquirir com aquilo que o negociador quer passar para frente. Afinal, essa é a estrutura base da nossa sociedade. Lincoln, então, essa definição, de maneira bem sucinta, está me dizendo o quê? Que no fritar dos ovos, no fim das contas, esse processo de comunicação ele vai ter como finalidade o meio para ser atingido o fim. A negociação, então, ela vai fazer você explanar melhor os pontos a serem vistos, criticados, analisados, para que você possa chegar num fim que seria a harmonia entre as duas partes. Você fazer uma compra consciente e o vendedor passar aquele item da maneira mais eficaz possível. Professor, quais seriam os tipos? Eu posso destacar aqui a existência da negociação distributiva, ou seja, aquela que um vai sair ganhando, outro vai sair perdendo nessa troca, né, através dessa negociação entre produtos, valores ou serviços, bem como, calma, muita calma nessa hora, bem como a focada na divisão, ou seja, essa distributiva vai ser focada na divisão de um valor fixo, e a integrativa, que vai ser a questão do ganha-ganha, buscando criar valor para todas as partes, ou seja, sempre que tiver negociação envolvendo algum tipo de parceria, redução de custos, mais para frente outros exemplos práticos, vocês vão ver como é que vai funcionar isso nesse exemplo concreto, entendeu? Professor, o que mais? Criação de valor, ou seja, mais do que dividir, o foco é na criação de um valor mútuo, onde as partes exploram o interesse para expandir o bolo a ser dividido. Então, olha que coisa interessante. Ele pegou como se fosse realmente um bolo. Não é um bolo, é um apagador. É um apagador. Mas imagine que é um bolo, eu tenho que dividir ele em duas partes iguais, ou então em 8 pedaços. Vou colocar assim. Acho que o termo certo não é fatia porque não é uma pizza, mas vocês estão acompanhando. Em 8 parcelas aqui. Fica melhor para todo mundo alcançar o que eu quero dizer. E eu quero que todo mundo saia ganhando, então tem que ser como partes iguais. Ou seja, nessa troca as partes vão ser análogas, vão ser idênticas, vão ser gêmeas.
Por isso que é um ganha-ganha, que os dois lados, de maneira harmoniosa, tenham seus interesses atendidos e cessados. O que mais, professor? A criação de valor, mais do que dividir, o foco é na criação de valor mútuo, ou seja, onde as partes exploram interesses para expandir o bolo a ser dividido. Olha que bacana, olha que coisa legal. A criação de valor vai mexer exatamente na questão do interesse. Quando você explora o interesse de ambas as partes, explorar aqui não é no sentido de escravidão, não, de dar uma explorada, não. O explorar é abranger, é você ampliar, é você ver aquilo que realmente é interessante. Quando você expande o bolo, você vai aumentar ele, como se estivesse colocando um fermento, e ele fica melhor para ser dividido. Afinal, os interesses eles vão variando e vão se multiplicando, e você vai pegando uma gama de interesses até ficar harmonioso para os dois lados. O que mais? Eu exemplo prático que eu coloquei aqui, até para ajudar a gente. Um acordo de licença de software. Olha que bacana, que muda 25% dos royalties para um parceiro de co-desenvolvimento, gerando mais receita para ambos. Gente, o que é o principal desse exemplo concreto que eu quero que você entenda? Nesse acordo, houve uma negociação, um processo de comunicação entre duas partes, que chegou a um acordo mutuamente aceitável. As duas partes assentiram. Em que buscaram a harmonização dos interesses. Se de um lado houve a questão da prestação de serviços, do outro houve essa mudança de 25% a mais para uma parceria de co-desenvolvimento. Aqui a gente está tratando de licença de software, ou seja, provavelmente duas empresas que trabalham com essa demanda. Professor, o que mais? Habilidades essenciais do negociador eficaz. E aqui eu quero que você não apenas traga para a sua empresa, mas para a sua vida. Porque isso faz parte do cotidiano. Uma comunicação ativa, por exemplo, quando você escuta 70% do tempo, você consegue ter essa condição da clareza. Você consegue se condicionar a ouvir com mais atenção aquilo que é crucial para você entender a necessidade de construir o reporte. Já vou chegar no report, eu trago esse conceito aqui vários momentos. Mas é porque eu gostei muito do conceito e acho interessante que você tenha ele bem fixado na sua cabeça. Professor, o que mais? Aliás, vale reiterar aqui, essa comunicação ativa é justamente fazer o que a maioria das pessoas faz, ouvido de mercador. Você não pode fazer isso. A pessoa está falando aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, estou distraído, não estou ouvindo, tipo, claro, isso, entendi, bacana. Como é que pode? Você é o comprador, você tem que estar prestando atenção, você tem que ir para presente ali. A comunicação ativa é você falando, eu aqui, tô focado. E você, tô ouvindo. Porque eu quero comprar o seu produto, eu quero entender como é que o seu produto funciona, o que ele vai trazer de bom para a minha empresa, como é que eu vou poder estar fazendo dele um produto eficaz. Tudo isso vai estar envolvido dentro desse processo. Ouvir mais do que falar. Você é o comprador, você não está vendendo nada. Você está prestando atenção, captando aquelas informações essenciais. O que mais, professor? Inteligência emocional, gente. Falo bastante, inclusive pretendo fazer uma aula, nem que seja de mini curso, sobre inteligência emocional, até para que vocês possam ter uma noção do quão crucial, do quão importante é. As pessoas, às vezes, elas carregam problemas da vida cotidiana, da vida pessoal, da vida espiritual, para dentro do ambiente profissional. Isso não pode acontecer. Afinal, ali é o momento de você se portar como um profissional direito, um profissional conciso, um profissional que realmente saiba o que está fazendo ali e que vai colocar os valores e princípios da empresa sobre aquilo que ele está sentindo. A capacidade de gerenciar as próprias emoções, interpretar emoções alheias é vital para manter o controle e empatia. Ou seja, não vai ser só simplesmente aquilo de se controlar, mas vai ser aquilo de ler. Ler o que a outra pessoa está passando para você. Se ela está com raiva, se ela está estressada, se ela está impaciente, porque vai ter situações que você vai ter que estar realmente entregando aquilo que o cliente está precisando, ou nesse caso, aquilo que o negociador está falando para você. Se ele está transmitindo confiança, se ele não está transmitindo confiança, tudo isso vai ser crucial para que você consiga estar fazendo essa negociação de maneira mais eficaz. Professor, o que mais? A resolução de problemas.
Ou seja, encontrando soluções criativas para impasses, pensando fora da caixa e explorando alternativas para benefício mútuo. Aqui a gente já pode entrar no assunto de adversidades. Calma que eu vou lembrar a palavra. Não apenas de adversidade, mas de contrapontos. A palavra ainda não é essa, mas vocês vão entender o que eu quero chegar. Lincoln, há uma pedra no meio do caminho. Existe um caminho atrapalhado por uma pedra. Como é que eu vou resolver isso? Às vezes o cliente ele vai fazer alguma observação sobre um determinado produto. Ou até o vendedor, ele vai ter que visualizar aquele impasse como uma maneira de estar realmente explorando outra alternativa para benefício mútuo. E uma das alternativas é você estar realmente validando, por exemplo, a objeção, a palavra que eu estava buscando é essa, por exemplo. Às vezes você, enquanto comprador, você vai analisar o produto e você vai perceber que ele tem algum tipo de defeito, no sentido que não serve para a sua vida no cotidiano, não é útil para a sua empresa. Então, o que você vai fazer? Se, por exemplo, eu falar aqui, chegar eu enquanto comprador e digo, ó, gostei da garrafa, mas achei muito cara. Tá muito cara essa garrafa. Geralmente, a maioria dos vendedores vai falar que não, mas não tá caro não. É assim mesmo. E isso é errado, porque se eu estou trazendo essa crítica, eu quero ser ouvido e quero que você leve em consideração. Você não pode fazer ouvido de mercador, entendeu? Você tem que realmente estar ponderando aquilo que está sendo dito. Uma das formas de driblar essa objeção, eu diria que nem driblar, é você lidar com ela através de uma solução criativa. Enquanto vendedor, é você validar a objeção, falar, realmente a garrafa é cara, mas ela tem um bom custo-benefício, porque ela é livre BPA, ela mantém a temperatura até 8 horas, ela não vai suar, ela não vai ficar suando em cima da sua mesa, então você pode deixar em cima da mesa do seu escritório e deixar ela tranquilamente lá, entendeu? E por aí você pode ter uma noção do que pode ser feito. Essa foi uma das, mais pra frente eu vou apresentar outras. Gente, persuasão. Dentro desse processo de comunicação, para benefício mútuo, que a gente vai chamar de negociação, a gente vai ter que utilizar argumentos lógicos e apelar para interesses em comum, para influenciar outra parte de forma ética e construtiva, ou seja, a gente sempre vai ter que estar buscando argumentos que sejam plausíveis e que venham a realmente ser convincentes, para que possam persuadir a outra parte. Afinal, é isso que você quer, que ele compre a ideia. E no caso do comprador, é fazer as perguntas certas, com argumentos sólidos. E assim, utilizando esses dois elementos que ele colocou como principais, que seria a ética e a ética de maneira construtiva e a influência de maneira lógica, você vai conseguir argumentar de maneira mais concisa, objetiva, clara e agir de maneira profissional. Que todas essas 4 habilidades essenciais de negociador eficaz também servem para o meio empresarial. Afinal, um bom empreendedor ele tem que ter essa visão ampla de que ele, em algum momento, vai ter que atuar enquanto vendedor e também como comprador. Deu para me alcançar até aqui, tudo certo? Bora lá. Então, Lincoln, quais seriam as etapas do planejamento da negociação? A preparação. Gente, vocês já viram o Batman em alguma situação de risco? Eu já vi em várias, mas ele sempre tinha um plano. Ele sempre tinha o preparo dele, o cinto que ele tinha, cheio de apetrecho, que você pensa, pô, agora o Batman vai virar saudade. Ele sempre tirava alguma coisa do cinto, pá, e ele dava um jeito na situação. Mas não é que ele era mágico, não é que o personagem de HQ, de história em quadrinho, é mágico, é porque tudo que mostra pra gente ali nas histórias dele é que ele tem muito preparo. É um cara muito preparado. Então, assim, Lincoln, no mundo empresarial, volta aqui para a realidade agora. Quais serão as etapas do planejamento e por que a preparação é uma das principais e vai determinar aí 80% do sucesso? Porque um profissional, um negociador bem preparado, ele vai fazer uma pesquisa aprofundada, ele vai pegar a análise das partes envolvidas através de relatórios e outros indicadores. Ele vai ter uma definição clara de objetivos e alternativas. Então, assim, tudo isso
que eu falei, que eu listei aqui agora, vai servir como base, como um princípio norteador, para que ele possa estar se guiando e assim estruturando e seguindo a linha de raciocínio lógico. O que mais, professor? Abertura, o momento inicial da apresentação das propostas, o estabelecimento do tom e da busca por pontos de conexão com outra parte. Olha que coisa interessante, os pontos de conexão com outra parte, para que você possa estar criando esse report, como eu expliquei, e estabelecendo talvez futuramente até um pós-venda. Ou no caso do comprador, estabelecendo aí maneiras de se assegurar que sua compra ela foi bem feita, que foi uma compra que valeu a pena. O que mais, professor? É justamente nesse momento inicial da apresentação que você tem que causar uma boa apresentação, primeira boa impressão. Porque é aí que você vai estabelecer o tom e a busca por pontos de conexão, ou seja, o tom que você vai dar no restante da sua apresentação, no restante da sua negociação, o tom inicial. É isso que vai determinar os pontos seguintes. O que mais, professor? A exploração, fase de levantamento de informações e compreensão dos interesses, necessidades e prioridades da outra parte de perguntas, através das perguntas. Ou seja, o comprador ele vai ser um cara que pergunta, faz perguntas certas e pergunta sempre. Mas o professor ele não tem que ouvir bastante? Com toda certeza, sem sombra de dúvidas. Mas no momento em que ele falar, esse momento vai servir para ele realizar as perguntas certas, explorando essa gama de interesses que ele tem e levantando ali as informações cruciais para ele conseguir dar início, para ele conseguir prosseguir e dar início ao processo de negociação. Professor, bora lá. Estão percebendo que começou com a introdução, começou antes da introdução, preparação, introduziu com abertura, desenvolvimento, já estamos chegando quase na conclusão, já estamos chegando já quase no fechamento, olha lá. A proposta, ou seja, o plano principal, o núcleo do objeto, vai ter aqui a troca de ofertas. Afinal, um bom comprador, um bom negociador, ele tem que saber tendo esse feeling, tendo esse sentimento de trocar ali as ofertas, não ficar muito enrijecido. Fazer análise de concessão e busca por um terreno comum, ou seja, aquilo que ele vai realmente estar fazendo uma liberação, ele vai estar sendo mais conciso, está fazendo essas concessões. A busca por um terreno comum que beneficie ambos os lados, ou seja, aquele terreno de harmonia entre ambas as partes que eu falei lá atrás sobre negociação. Professor, e para a gente fechar? Fechamento, olha lá. Formalização do acordo, ou seja, documentação, definição dos próximos passos, garantia e sustentabilidade da relação, ou seja, futuramente eu vou disponibilizar aqui uma aula de contrato, vocês vão ver o quão importante é você ter uma documentação bem estruturada, bem objetiva, em que todas as cláusulas estejam atendendo os interesses de ambas as partes de maneira amigável, de maneira ética, de maneira harmoniosa. Então, assim, tudo isso vai fazer parte desse quinto ponto. Bora repassar aqui. Preparação, ó, se preparou, abriu, trouxe o tom, explorou, levantou as informações que você precisa para fazer uma boa compra, deu as ofertas, contraproposta, fechou com documentação, nesse caso que a gente já está sempre voltando à questão dos contratos no mundo empresarial, ou a formalização de um acordo. E por aí você pode entender como é que a gente vai seguir nessa nossa dinâmica. Olha só, nessa mesma linha de raciocínio. Quais seriam então as chaves variáveis em uma negociação? Porque nem tudo vai ser exato. Sempre vão ter coisas que vão estar ali a critério de ambas as partes. Ou então vai ser definido por algum outro valor externo, algum outro fator externo. Professor, como assim? Bora lá. Preço. A variável mais óbvia. Mas raramente a única deve ser vista em um conjunto com valor total. Ou seja, quando você sempre, antes de fechar negócio, você tem que colocar todos os valores na mesa. Então você vai fazer aquele processo de cotação que eu já expliquei e vai estar ali vendo quais são as melhores propostas, se tem como fazer ainda a última contraproposta final. Você vai analisar isso de maneira agora a observar se tem uma variação de preços, inclusive pela quantidade. Porque a vantagem de comprar em quantidade, inclusive, é uma das grandes ferramentas
que eles utilizam hoje no comércio é que quanto mais você compra, maior tem que ser o desconto. Percebe? O que mais, professor? Prazo. Prazo vai englobar a entrega, o pagamento e a duração do contrato, impactando diretamente no fluxo de caixa. Ou seja, sempre que vocês observarem a questão do prazo, vocês vão estar observando basicamente como a empresa trabalha com os seus fornecedores ou até mesmo para quem ela está prestando serviço. Porque o prazo pode parecer algo simples, mas é algo muito importante. E a variação é uma chave dentro do mundo da negociação. Ele vai englobar, bora recapitular, a entrega, se a entrega é feita com garantia, se o pagamento ele for registrado, a duração do contrato, ou seja, até onde vai se escalonar, esses dois pontos, desde o pedido até a entrega final, e vai impactar diretamente no fluxo de caixa da sua empresa, ou seja, quando você for comprar, você sempre tem que ter um olhar alinhado para que você possa perceber essas variáveis no quesito do prazo. Professor, o que mais? Qualidade, as especificações técnicas, conformidade com o padrão e durabilidade do serviço, do produto ou serviço, ou seja, custo-benefício. As especificações técnicas já é algo de prancha que você já observa logo quando você for comprar. Eu comprei esse celular, o Samsung Galaxy A56. A primeira coisa que eu vi foram as especificações técnicas, o que ele faz, o que ele vai me atender, por aí vai. O que mais? A conformidade com os padrões e a durabilidade do produto ou serviço. Ou seja, aqui a gente está falando basicamente do custo-benefício. Se ele vai durar o tempo que ele tem que durar, que a gente já coloca um prazo na nossa cabeça, que eu já estipulei, de, poxa, eu quero que ele dure pelo menos aí X anos. Ou então não, sou uma pessoa que troca muito o celular, então daqui a alguns meses eu já vou pegar outro, vou trocar para um iPhone. Então, assim, tudo isso está no quesito qualidade, que sempre vai ser uma chave variável dentro do quesito da negociação. Professor, o que mais? Serviço ou suporte, ou seja, o pós-venda, a garantia e o treinamento são diferenciais importantíssimos. Por quê, professor Lincoln? É no pós-venda que você vai estar conquistando o cliente para que ele volte a comprar de novo, para que você crie um relacionamento a longo prazo e que até para que você ganhe uma reputação bacana dentro do mercado do trabalho. Então, aqui que vai englobar essa questão de serviço de suporte, pós-venda, como eu falei. A garantia, você tem que observar sempre se o fornecedor de vocês faz uma pós-venda bacana, se ele dá alguma garantia, se ele liga 7 dias depois para saber como é que foi o produto, ou manda um e-mail, ou seja lá qual for a forma como ele encontrou para estar fazendo esse processo. E se a equipe, ou os fornecedores, ou a empresa está trabalhando é bem treinada, se foca nisso, porque tudo isso conta no final do dia. Conta porque uma equipe que se preocupa com esses mínimos detalhes vai estar preocupado também com os outros pontos. Isso demonstra o interesse, demonstra a inclinação a ouvir o cliente. O que mais, professor? Relacionamento. A possibilidade de uma parceria de longo prazo e a reputação mútua no mercado, ou seja, isso vai demonstrar que o relacionamento ele vai ser a base dessa comunicação e da negociação, dessa troca. Isso vai gerar o que eu falei mais cedo, a parceria de longo prazo e a reputação mútua no mercado, ou seja, vai ficar sendo bem reconhecido por ser um fornecedor viável, um negociador que realmente tem um interesse em arcar com as consequências de uma negociação ruim e por isso tende a estar sempre preparado e apresentando propostas razoáveis e harmônicas para ambos os lados. Ou até mesmo um comprador profissional, porque hoje temos muitos consultores e agenciadores que buscam isso. Buscam profissionais que estejam aptos para entregar aquilo que o mercado exige em todas as suas lacunas, em todas as partes que ainda tem que ser preenchidas. O melhor profissional é aquele que nunca deixa de estudar e está sempre se atualizando. Ele tem, então, um estudo contínuo, ele sempre está debruçado sobre as novas variáveis e está sempre se aprofundando dentro dessas variáveis em vários nichos. Claro, sempre tendo um alicerce principal, a sua área de atuação. O que mais, professor? Volume. Descontos por quantidade ou frequência de compra, otimizando o custo-benefício. Então, esse desconto por quantidade ou frequência de compra bate, ou seja, faz referência àquilo
que eu falei, eu ia falar abaixo naquilo que eu falei, é um dito popular. Mas eu vou colocar, faz referência àquilo que eu disse sobre comprar com maior quantidade. Quando você compra com maior quantidade, você já leva em consideração que, tanto por isso quanto pela frequência que você compra, deve haver algum tipo de benefício nessa otimização da entrega do produto, no valor do produto, ou no prazo do produto, porque você está comprando em quantidade. Então, já fica uma questão subentendida no mundo dos negócios. Professor, o que eu tenho que então observar com as táticas e estratégias? Análise do fornecedor. Você vai estudar o histórico, ver a capacidade de entrega, você vai ver a reputação para tomar decisões bem informadas. Afinal, gente, todo dinheiro que você gera custou um tempo. E você quer um retorno, então você não vai tomar uma atitude precipitada. Você vai sempre estar ali focado em resolver a situação. O que mais, professor? Solicitação de propostas. Você vai comparar múltiplas ofertas para garantir a melhor relação de custo-benefício, ou seja, pelo menos 3, gente, mas eu recomendo 5, pelo menos até 5 fornecedores, para você ver até onde você vai, até onde vale a pena investir, tá certo minha frase, minha colocação, e qual deles está tendo o melhor retorno, qual deles está me dando uma proposta que eu vá me sentir confortável, que seja estratégico para ambos os lados. Professor, o que mais? Deixa eu só analisar uma coisa aqui. Voltei. A solicitação de proposta, falei. Negociação de termos. E além do preço, focando no valor total e nos benefícios. Os benefícios a longo prazo. Nesse sentido, gente, vocês vão estar analisando que a negociação dos termos é crucial, é essencial, é basilar. Você tem que negociar, você não pode simplesmente aceitar a primeira oferta e não dar contraproposta, e ficar mudo, e não fazer perguntas. O bom comprador é aquele que realmente se interessa pelo assunto, que sabe o valor que o seu dinheiro tem, que sabe o valor que sua empresa tem. E isso tudo vai direcionar vocês e ajudar vocês a se posturar, a se colocarem nesse mundo de mercado, nesse mundo das negociações. O que mais, professor? Alavancagem. Usar o volume de compra ou conhecimento de mercado como poder de barganha. Vou chegar cá, peraí. Professor, você bebeu água muito rápido. Não é que eu bebi muito rápido, é que acabou. A minha água acabou. Eu estou dando aula, gente, há muito, muito tempo. Mas eu gosto, eu amo fazer isso. Bora lá. Professor, o que seria então essa alavancagem? Você vai usar o volume de compra ou conhecimento de mercado para um poder de barganha. Lembra que eu falei aqui? Que aí já fica subentendido. É porque eu quero que você já tenha isso com poder de barganha. Gente, eu estou levando 9 itens da sua loja. Tudo presente de Natal para o pessoal lá de casa, para minha família. Como é que eu não vou ter um desconto maior? Eu não estou levando só uma camisa, um short, estou levando camisa, short, boné, calça, pá. Estou levando tudo. Olha a visão que eu estou dando para você aqui agora. No âmbito familiar. No mundo das empresas, cara, comprar 10 volantes de BMW não é a mesma coisa que comprar 100 volantes de BMW. Claro que o seu poder de barganha vai ser maior quando você tiver mais itens, que você vai querer que ele reduza mais o preço e continue comprando nele. Entendeu? É por aí. Conclusão, vamos concluir essa aula, gente, para ficar bonito. O poder da negociação estratégica vai estar pautado basicamente nesses 4 pontos. A negociação vai ser, então, uma competência essencial, não apenas uma arte intuitiva. O planejamento detalhado e a compreensão das variáveis são cruciais para o processo, ou seja, quem se prepara, quem tem planejamento sempre vai estar à frente dos demais. As compras estratégicas vão gerar valor significativo, ou seja, vão ser uma vantagem competitiva duradoura para essas empresas. Porque sempre que você tiver compras estratégicas, você vai estar deixando de gastar com alguma compra feita de maneira irresponsável, ou de alguma compra não planejada. Estão me acompanhando aqui? E, claro, a prática constante vai levar à maestria e os resultados superiores em todos os aspectos da gestão empresarial. Gente, então você tem que entender esses pontos para que você possa melhorar seu poder de barganha, sua base de argumentação
e a sua percepção sobre as chaves variáveis. Consegui englobar tudo aqui, ó. Vem cá comigo. Ó, aqui persuasão que eu falei, que é um dos pontos principais, a questão das variáveis, as chaves variáveis e também o seu poder de barganha. Tá tudo entrelaçado e bem ramificado. Percebem que eu fui sempre pontuando essas questões para que vocês tenham noção que são princípios que vão nortear vocês para que vocês possam realmente se tornando aí compradores profissionais, negociadores de excelência. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus, espero vocês na sala de aula. Valeu!